Bem, malta, estou outra vez aqui no início do vídeo para explicar o que é que vai acontecer ao longo deste vídeo. No vídeo de hoje decidi reagir aos maiores estados do Brasil. Já sabem, este vídeo vai ficar aí na descrição, caso algum de vocês queira ver o vídeo novo. Passem pela descrição que há lá coisas muito importantes, coisas que provavelmente vos interessa, mas é isso, malta, fiquem com o vídeo. Boas, malta, como é que é? Tudo fixe? Ok, malta, no vídeo de hoje trago-vos aqui mais uma react. E a react de hoje vai ser aos maiores estados do Brasil. Já sabem, este vídeo vai ficar aí na descrição, caso algum de vocês queira ver vídeo novo. Mas antes de continuarmos o vídeo, peço que sigam no Instagram, está a aparecer agora aqui na tela. Se tu estás a ver este vídeo e ainda não me segue no Instagram, vai à descrição que está lá um link que leva diretamente para o meu perfil do Instagram. Clica nesse link, clica em seguir e está feito. É uma coisa que demora 10 segundos e vai me ajudar mesmo muito. Outra coisa, deixa like neste vídeo, subscreve o canal se ainda não é inscrito, porque mais de 90% das pessoas que assistem os meus vídeos não são subscritas. Portanto, tu que estás a ver este vídeo, se não é subscrita, subscreve o canal e deixa like neste vídeo para este vídeo ser mais recomendado no YouTube e ter mais visibilidade no YouTube, que isso vai me ajudar imenso a mim, parecendo que não. Mas é isso, malta, vamos então ver o vídeo. O quinto maior país do mundo, depois de Rússia, Canadá, China e Estados Unidos, É o o Brasil. Brasil possui uma área Exatamente. territorial de mais de 8 milhões e meio de quilômetros quadrados. Esse território é dividido em 27 unidades federativas. Se colocássemos todos os países da Europa dentro do Brasil, exceto a parte russa, ainda sobraria espaço no nosso país. E para vocês terem uma ideia melhor do tamanho do Brasil, vocês terão que entender o quão gigante é seu estado. E no vídeo de hoje, em área territorial. Lembrando que essa lista estará na ordem do menor para o maior estado. Introdução dada, vamos ao vídeo. Distrito Federal. 27. Localizado na região centro-oeste do Brasil, o Distrito Federal é a menor unidade federativa do país. Malta, mais uma vez, eu vou fazer o que costumo fazer em basicamente todos os vídeos. Este vídeo tem 10 minutos, portanto eu vou reagir o vídeo até ao final, digo uma coisa ou outra durante o vídeo, mas no final dou a minha opinião e falo sobre o vídeo. Sua área territorial é de quase 5.800 km². Se fosse comparado a um país, seu território seria idêntico ao país asiático de Brunei. Sergipe. O segundo menor estado do Brasil pertence à região Nordeste. Fazendo divisa com os estados de Alagoas e Bahia, Sergipe possui uma área territorial de quase 22.000 km². Seu território pode ser comparado com o país de El Salvador. Alagoas. Vou ser um bocadinho mais alto. Ainda na região Nordeste do Brasil, o estado de Alagoas possui a terceira menor área territorial do país. E com cerca de 27.000 km², essa unidade federativa pode ser comparada ao Haiti, país localizado na região do Caribe. Rio de Janeiro. Rio de Janeiro. Localizado na região sudeste do Brasil, o estado do Rio de Janeiro possui uma área Malta, disse que não ia parar, mas eu vou ter que parar aqui. Sinceramente pensava que o Rio de Janeiro estava tipo nos primeiros lugares, mas não, está em 24º, acho eu. territorial de quase 43.800 km². Com esse número, o estado pode ter seu território comparado com a Dinamarca, país que pertence ao continente europeu. Espírito Santo. Também localizado na região sudeste do Brasil, o estado do Espírito Santo possui uma área territorial de 46.000 km². O tamanho dessa unidade federativa pode ser comparado à Estônia, país do continente europeu. Rio Grande do Norte. Sendo a terceira menor unidade federativa da região Nordeste do Brasil, o Rio Grande do Norte possui uma área territorial de 52.811 km². Seu tamanho se equivale ao tamanho da Costa Rica, país localizado na região da América Central. Paraíba. Continuando na região Nordeste do Brasil e possuindo uma área territorial de quase 56.600 km², o estado da Paraíba tem um território equivalente ao da Croácia, mais um país europeu na lista de comparação. Santa Catarina. É o 20º. O menor estado da região sul do Brasil, com uma área territorial de 95.000 km²,
O estado de Santa Catarina possui um Hungria. tamanho parecido com o da Hungria, Uhum. país localizado na Europa Central. Pernambuco. Localizado na região nordeste do Brasil, o estado de Pernambuco possui uma área territorial de 98.311 km². Se fosse comparado a um país, seu território teria quase o mesmo tamanho que a Coreia do Sul, país asiático. Fogo. Amapá. O menor estado em extensão territorial da região norte do Brasil é o estado do Amapá. Essa unidade federativa possui um tamanho de quase 143.000 km², Bangladesh. sendo comparada ao país asiático de Bangladesh. Ceará. Ceará. 17º. Sendo o quarto maior estado da região nordeste do Brasil, o Ceará possui uma extensão territorial de quase 149.000 km². Com esse tamanho, o estado pode ser comparado ao Nepal, país localizado no continente asiático. Acre. Os A dinossauros. segunda menor Tô unidade brincando. federativa da maior divisão regional do Brasil, o estado do Acre, com uma área territorial de 164.000 km², possui praticamente o mesmo tamanho que o nosso vizinho país sul-americano tem, o Suriname. Paraná. A segunda das três unidades federativas que compõem a região sul do Brasil, o estado do Paraná possui uma extensão territorial de 199.000 km². Com esse tamanho, o estado se assemelha ao pouco conhecido Quirguistão, país do continente asiático. Roraima. Roraima. O estado localizado mais ao norte do Brasil, Roraima possui uma área territorial de 224.300 km². Fogo. Seu território pode ser comparado ao seu vizinho de divisa, a Guiana. Rondônia. Ainda na região norte do Brasil, o estado de Rondônia possui uma extensão territorial de 237.590 km². Com esse tamanho, Romênia. essa unidade federativa pode ser comparada com a Romênia, Fogo. país da Europa Oriental. São Paulo. Esta é a bandeira de São Paulo. A segunda maior unidade federativa da região sudeste do Brasil, com uma área territorial de um pouco mais de 248.000 km², o estado de São Paulo pode ter sua extensão territorial comparada ao país africano da Guiné. Piauí. O terceiro maior estado da região nordeste do Brasil, o estado do Piauí, possui um tamanho de 251.000 km². Essa unidade federativa Também é comparada à pode ser Guiné. comparada ao país africano da Guiné. Tocantins. 10º. Localizado na região norte e ocupando a 10ª posição entre os estados de maior área territorial do Brasil, com um tamanho de quase 278.000 km², o estado de Tocantins, com essa área, pode ser comparado ao também país africano e pouco conhecido de Burkina Faso. Burkina Rio Faso. Grande do Sul. Não conheço. O nono país dessa longa lista de 27 unidades federativas é o Rio Grande do Sul. O maior estado da menor divisão regional do Brasil possui uma área territorial de 281.000 km². Seu tamanho Equador. pode ser comparado ao país sul-americano do Equador. Maranhão. O segundo maior estado da região Nordeste Onde é existe um também o deserto oitavo do Brasil. maior do Brasil, possuindo uma extensão territorial de quase 332.000 km². O Maranhão pode ser comparado com o Vietnã, país do continente asiático. Goiás. Localizado na região centro-oeste do Brasil, o estado de Goiás possui a 7ª maior área territorial do país. Com cerca de 340.000 km², essa unidade federativa pode ser Finlândia. comparada com a Finlândia, Fogo. país localizado no continente europeu. Mato Grosso do Sul. Em 6º lugar. Também do centro-oeste, essa unidade federativa possui uma extensão territorial de 347.300
145 mil quilômetros quadrados, ocupando a posição de número 6 no República do Brasil Congo. e podendo ser comparada com a República do Congo, país localizado no continente africano. Bahia. Em quinto lugar, Bahia. O maior estado da região Nordeste é também o quinto maior do Brasil, possuindo uma extensão territorial de quase 565 mil quilômetros quadrados. O estado da Bahia pode ser Ucrânia. comparado com a Ucrânia, localizado no continente europeu. Minas Gerais. Minas Gerais. A quarta maior unidade federativa do Brasil também é a maior da região Sudeste. O estado de Minas Gerais possui uma área territorial de 586 mil quilômetros quadrados, sendo seu Madagascar. tamanho comparado com a ilha de Madagascar, na África. Mato Grosso. Em terceiro lugar temos o Mato O Grosso. terceiro maior estado do Brasil é localizado na região centro-oeste do país, possuindo um total de um pouco mais de 900 mil quilômetros quadrados. Essa unidade federativa Venezuela. pode ser comparada com a Venezuela, nosso vizinho sul-americano. Em segundo lugar temos Pará. Pará. Com mais de 1 milhão e 200 mil quilômetros quadrados em área territorial, o estado do Pará é o segundo maior estado do Brasil e da região norte, podendo ser comparado com a Angola, país africano que compartilha, junto conosco, a língua portuguesa. Em primeiro lugar Amazonas. temos o Amazonas. Exatamente. Fechando essa longa lista de 27 unidades federativas por tamanho de área territorial, se encontra o estado do Amazonas. Esse estado, sozinho, possui uma incrível área territorial de 1.559.159 quilômetros quadrados, Fogo. sendo considerado o maior estado do Brasil, a maior subdivisão da América e a segunda maior do mundo, podendo ser comparado com a Mongólia, país do continente asiático. Bem, malta, o vídeo terminou. Em primeiro lugar temos o Amazonas. Isso era óbvio, tipo, o Amazonas, onde tem a Amazónia. A Amazónia é a floresta, é a maior floresta do mundo, portanto era lógico ser o Amazonas estar em primeiro lugar. Mas por acaso eu pensava que São Paulo e Rio de Janeiro, pá, como são estados mais conhecidos, pensava que eles até estavam mais cá para cima, ou seja, a partir do quinto lugar para cima, mas não estavam para baixo. E o que eu tenho a dizer sobre este vídeo? Opá, é incrível como certos estados conseguem ser comparados com países. Ele no início do vídeo disse que a Europa toda que havia dentro do Brasil, isso é verdade. E tipo, hoje foi-me a pensar como é que um único país consegue engolir, entre aspas, um continente. Porque, opá, é incrível o tamanho do Brasil e vimos aqui neste vídeo que existem estados do Brasil que são muito maiores que certos países da América, da Ásia, da Angola, da Europa. Tem países de todos os sítios, de todo o mundo. Mas é isso, malta, já sabem, estiver a buscar aí na descrição, caso algum de vocês queira ver o vídeo novo. Siga a deixar o vosso like, aperta se for inscrito, inscreve e eu só fui. Obrigado.